Falar da lei de crimes hediondos? Qual que é a etimologia? O que significa a palavra hediondo? Vocês sabem o que significa? Ei, Érica. Bom, a etimologia da palavra hediondos vem do latim e no latim significa foetibundus. Eu ia adorar falar isso, né? Não podia perder essa chance. Então, hediondo significa foetibundus. Ei, Guto. Hediondo significa foetibundus. Você sabia disso? Que, na verdade, é aquilo que cheira mal. É aquilo que causa repulsa. Então, é um crime mais repugnante que os demais. Então, ele merece uma reprimenda maior. Mas como que surgiu a questão do crime hediondo? Nossa Constituição, né, em 1988, trouxe lá no artigo 5º, inciso 47, que a lei considerará como inafiançáveis, né, e insusceptíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico... Ei, Carlinha! O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. Respondendo tanto quem mandar, né, os mandantes dos crimes, como os executores. Então, em 1988, a Constituição já trouxe a necessidade de uma repulsa maior, de uma reprimenda maior aos crimes hediondos, que no latim significa foetibundus, né? Que cheira mal, que fede. Então, como a Constituição determinou lá? Ei, Douglinhas! Que a lei considerará, né? A lei definirá esses crimes hediondos. Em 90, foi publicada a lei, em 25 de julho de 90, a lei... Beijo. 8.072 para definir os crimes hediondos, né? Então, 2 anos depois que a Constituição foi promulgada, nasceu a lei de crimes hediondos, ok? Qual que é o fundamento? Por que precisa ter uma lei de crimes hediondos? Lá no 4º período, e no 5º também, eu acho que vocês devem rever, o princípio da proporcionalidade. Lembra que eu, quando expliquei proporcionalidade, eu falei da balança da justiça? Que a balança da justiça, ela é assim, ó, ela não é desenhada de forma retinha. Ela tem um descompasso, né? Por quê? Porque sempre que eu tenho uma necessidade de intervenção jurisdicional, é porque há um desequilíbrio e aí é a justiça quem vai colocar o peso e fazer o contrapeso para que haja proporcionalidade, equilíbrio. Então, o crime hediondo não é aquele que causa um desequilíbrio maior, ele não traz uma repulsa maior. Vamos começar pensando que o estupro, que é considerado hediondo, não dá uma repulsa muito grande? Então, em trazendo essa repulsa muito grande, ele precisa de um tratamento mais severo, né? Então, o couro tem que ser mais pesado quanto ao crime hediondo. E aí, entra a seguinte questão. Qual o critério? Como que eu vou falar que um crime é hediondo e o outro crime não é hediondo? Se eu falar para vocês assim que a tortura não é considerada hediondo, vocês concordam comigo? Me ouçam e pensem para depois responder. São 3 critérios para definir se um crime é hediondo ou não. O primeiro critério é o critério legal. Legal vem de lei. Então, considera hediondo o crime definido pela lei, tá? Então, aquilo que a lei fala que é hediondo, ponto final, ok? Só que tem uma crítica em cima disso aí, não tem?
porque não analisa o fato em concreto, o acontecimento real. Então, quando eu falo do estupro de vulnerável, e aí eu questiono para vocês que vulnerável é quem tem menos de 14, quem está bêbado, quem está sob estado de hipnose, são vulneráveis. Mas aí tem uma menina com uma cara, tipo, né, tô querendo me achar demais. Mas essa aqui entrou aí, ó, Balbô. Suponhamos que ela com essa carinha aí vai pro baile e ela tem 13 anos. E aí o Alisson entusiasma que ela é gata e pratica conjunção carnal. É estupro de vulnerável, né? Mas aí a gente pode falar de um erro de tipo. Então, a crítica que tem quando se define que é a lei quem vai falar qual tipo de delito é hediondo e qual que não é, fica essa situação complicada, porque cada caso é um caso, não é isso? Existe também o critério judicial, que a lei não fala qual que é o crime hediondo. Quem determina, Cris, o crime hediondo é o juiz, né? E vai analisar o caso concreto e vai falar, não, isso tem que ser considerado hediondo. Tem crítica? Tem. Isso gera insegurança jurídica, né? Então, a lei tem crítica quando define qual crime que é hediondo? Sim, porque não analisa o caso concreto. O outro critério, que é o judicial, também tem crítica. Por quê? Porque vai gerar insegurança jurídica, já que é o juiz quem vai definir qual que é hediondo, qual que não é hediondo. E tem o critério misto, né? O critério misto fala assim, ó, tem que ter uma lei trazendo um rol taxativo de quais são os crimes que eu posso considerar hediondo, mas o juiz também pode reconhecer a hediondez de um crime ou não, dependendo da situação. O que também gera insegurança jurídica. Concordam? Então, tem 3 critérios para definir o que é crime hediondo. O legal, o judicial e o misto. Qual que o Brasil adota? O Brasil adota o critério legal. Ou seja, só é crime hediondo aqueles que estão definidos na Lei 8.072 de 90. Se não tá na lei, não é hediondo. E aí eu repito a pergunta, Alisson. TTT. TTT, tráfico, tortura, terrorismo, é hediondo? O que vocês acham? E Jess? Perguntei, tráfico, tortura e terrorismo, é hediondo? Não, né, pessoal? Porque tráfico, tortura e terrorismo estão definidos pela Constituição enquanto crimes que merecem uma reprimenda maior. Então, eles são equiparados. E aí, essa palavra equiparado, tecnicamente, tem uma relevância muito grande. Equiparado apenas. Isso aí, Mariana. O que é equiparado, vamos pensar... Pois é, mas não é não. Se for questão de concurso, Alisson, eles vão te perguntar se tráfico, tortura e terrorismo é hediondo, o certo é equiparado. Vamos falar um negócio aqui. Eu até orientei um TCC de uma moça que queria falar que a amante equipara-se à esposa. Então, ela tem que ter os mesmos direitos que uma esposa. O que vocês acham? Eu posso equiparar a amante à esposa? Ambas praticam, né, funções desestressantes. Mas, porém... eu comecei. A esposa é a amante? É equiparada à amante? A amante é equiparada à esposa? Isso, Eli. A amante não é equiparada à esposa, né? A lei fala que a companheira, que é aquela que divide o mesmo lar,
Aí sim, ela é... O que você tá pensando aí, Samara? Muito cara de pau essa mãe. Não é? Muito cara de pau. Pois é. Teve um TCC que queria equiparar os direitos de esposa com o direito de amante. Pode não, né, gente? Então, só para que vocês entendam a diferença dessa palavra equiparado, né? Embora ambas tenham suas similitudes, aí, Robertinha, a amante pode ser equiparada à esposa? Por quê? Porque tráfico, tortura e terrorismo são equiparados a crime hediondo. Não são hediondos propriamente ditos, por quê? Boa pergunta para a prova. Porque o critério adotado no Brasil para definir o que é crime hediondo é o critério legal. Então, para ser crime hediondo, tem que estar na Lei 8072, que agora ganhou tantão de crime novo considerado hediondo. Por isso que nosso encontro de hoje é importantíssimo. Embora eu tenha certeza que nós não vamos conseguir falar tudo nessa live, mas semana que vem, ou em sala de aula, né, se voltar tudo ao normal, ou então a gente volta, né, segue nas lives de aula com vocês. Vocês estão gostando? Vocês estão achando legal essa coisa de aula por live? O que vocês estão achando? Eu só tô achando ruim porque não tem abraço, mas eu tô achando tão legal, porque dá pra interagir, né? E aqueles alunos que ainda não fizeram... Você quer live, Robertinha? Nós vamos continuar, então. Tá, não tá legal? Eu tô achando legal essa coisa de... Manda o material, vocês fazem, né? Ei, Ingrid. Eu já não vou falar seu nome errado. Mas eu tô achando que é legal. Então, vocês entenderam? Vamos seguir aqui com crimes hediondos. Tráfico, tortura... Ei, Stefânia! Saudade! Então, vamos fechar? Você entendeu, Alisson, por que tráfico, tortura e hediondo não são... tráfico, tortura e terrorismo não são hediondos, mas equiparados? Porque só aqui no Brasil adotamos o critério legal. Então, só é considerado... Só é considerado hediondo aquele crime que está definido na lei como sendo hediondo. Que delícia! É o rol, só pode ser considerado hediondo o rol taxativo, que está na lei 8072. E o TTT equipara-se. São equiparados, eles têm status de hediondo. Então, todas as consequências, né, do hediondo, ele tem. Mas como é definido pela lei, não está definido na lei. O genocídio, né, agora entrou. Mas tráfico, tortura e terrorismo é a Constituição. Ei, Gilson, chefe! Dessa vez você chegou a tempo, né, Gilson? Parabéns pra você. Juro que eu não vou te usar como exemplo. Tranquilo? Então, Gilson, eu tô comentando aqui com o pessoal que tráfico, tortura e terrorismo são equiparados a hediondo. Não é hediondo porque não tá na lei 80.72.10 e o Brasil adota o critério legal para definir o que é crime hediondo. Tranquilo? E tráfico, tortura e terrorismo foram definidos como merecedores de uma reprimenda mais severa lá na Constituição, tá? Então, desde 88, eles já merecem... Ah, que bonitinho, Carol. Obrigada. Pessoal, o negócio da live tem isso, né? Porque eu fico lendo, porque é muito bacana. Então, olha só, quais são os crimes hediondos? Vamos ver agora? E o Arley? Você já teve aula de... Você sabe que é legal? Porque como teve o pacote anticrimes, quem já teve essa aula, inclusive comigo, no semestre passado,
é importante rever, porque o pacote alterou muita coisa. Então, quase que tem que refazer a matéria, né? O rol de crimes hediondos aumentou, assim, substancialmente. Primeiro crime que é considerado hediondo. Uma observação importante. Todos os crimes que eu colocar para vocês que são considerados hediondos, seja na modalidade consumada ou seja na tentada, tá? Então, tentativa do crime X. Não interessa. Se o crime X tá definido na lei 8072 enquanto hediondo, ele vai ter a reprimenda de hediondo, tá? Então, sejam eles consumados, sejam eles tentados. Lascou. Samara, porque tem muita novidade, tá? E Rafa. Primeiro crime que é considerado hediondo: homicídio. Homicídio simples pode ser considerado hediondo? Porque o qualificado, todo mundo sabe que é porque aconteceu, né, o caso da Daniela Pérez, houve toda aquela movimentação social para que o crime de homicídio qualificado se tornasse hediondo, então ele foi inserido na lei de crimes hediondos. Então eu acho que grande parte da população brasileira sabe que o crime de homicídio qualificado, ele é hediondo, ele está na lei de crimes hediondos. Mas o homicídio simples também pode ser considerado hediondo? O que vocês acham? Primeira coisa, vamos diferenciar homicídio simples de qualificado? O homicídio simples é residual. Como assim residual? Não. Tá, essa aula é de leis penais e processuais extravagantes. A de penal 3 vai ser depois que eu acabar essa, tá? Tava marcado pra 19h30, só que tem uns minutinhos aí. Ei, Valéria, futura polícia penal. Então, olha só, o homicídio simples, ele pode ser considerado hediondo? Ele é residual, tá? Ou seja, se ele não se encaixar nos 8 incisos do parágrafo 2º do artigo 121, ele vai ser considerado homicídio simples, tá? Então, só se não encaixar no qualificado é que ele será simples. Agora, o homicídio simples, ele pode ser considerado hediondo? Pode. Se e somente se ele for praticado em uma atividade típica de grupo de extermínio. Eu falei a palavra típica. Por quê? Não necessariamente a pessoa tem que fazer parte de um grupo de extermínio, tá? Mas se... o que seria grupo de extermínio? A escolha da vítima, ela é pautada genericamente pelas características. Então, eu me lembro, acho que em Minas Gerais, uma vez que tinha o bando dos torniquetes, tinha um do Bombril, que eram policiais que estavam fazendo uma limpa, e aí eles matavam todo mundo que era traficante, eles matavam e colocavam uma bucha de Bombril do lado do corpo. Ou seja, estavam exterminando aquela raça, aquela característica. Então, por exemplo, uma pessoa que resolve matar homossexual, vai matar só homossexual. Mesmo que ela pratique um homicídio simples, mas o simples fato de ela matar um homossexual porque a pessoa é homossexual, pode ser considerado como uma atividade típica de grupo de extermínio. Por quê? Porque não aceita aquela raça, não aceita aquele tipo de pessoa. Então, a pessoa que mata só policial, né? Eu gosto de matar... Aquele pessoal que faz
tatuagem de palhaço, né? Dizem que quem faz tatuagem de palhaço é matador de policial. Então, quando você pratica o crime de homicídio e o motivo que leva a praticar este crime de homicídio é genericamente a característica da vítima, pode ser encaixado em atividade de grupo de extermínio, tá? Mas a doutrina, o Bittencourt, ele fala o seguinte, que atividade de grupo de extermínio é a chacina que elimina a vítima pelo simples fato de pertencer a determinado grupo ou determinada classe social ou racial. Vai bem de encontro... Ei, Aline, vai bem de encontro com aquilo que eu acabei de falar, não vai? Então, ou seja, se matar a pessoa escolhendo... Ei, Rai! Escolhendo genericamente a sua raça, a sua classe, né? Ou seja, vou matar só travesti, vou matar prostituta. Isso pode ser considerado como atividade típica de grupo de extermínio, tá? Eu não preciso necessariamente participar de um grupo de extermínio. Então, a lei fala assim, ó, atividade típica. Então, esse típica significa que eu não preciso necessariamente participar de um grupo de extermínio para praticar um homicídio simples com atividade parecida com um grupo de extermínio. Tranquilo? Então, primeira situação, o homicídio simples pode ser considerado hediondo? Pode. Se, porém, todavia, contudo, a atividade for típica de grupo de extermínio. Ah, Aline, saudades de você também, maravilhosa. Sim, motivo torpe. Sim, mas aqui a forma de matar, né? Boa analogia essa sua, Carol. Lei do crime. Mas aí dependendo do tipo, ou seja, o homicídio simples ele é residual, né? Então, às vezes, o simples fato de não gostar de uma raça, a forma que eu pratiquei o homicídio talvez não se encaixe em torpe, tá? Então, o homicídio simples ele vai ser considerado hediondo se for atividade típica de grupo de extermínio, tá? É boa essa sua colocação, Carol. Muito boa. Mas talvez a forma, né? Não o motivo isolado, mas a forma que escolheu para matar leva a ser considerado o residual simples. Ah, que bom que você entendeu. É que a doutrina... E isso é uma questão que às vezes pega, porque a pessoa pensa assim, não, homicídio simples não pode ser hediondo. Então pode, tá? Pode quando a atividade... Porque quando você faz parte de um grupo de extermínio é uma situação, né? Agora, quando você pratica motivado pela característica da pessoa, né? Vamos supor, eu brinquei uma vez, até a aluna ficou chateada. Vou resolver tirar todas as loiras do mercado, né? Agora eu posso falar que eu tô meio loura, então não tem problema mais. Eu tô matando pautado em uma característica genérica, né? Então, não necessariamente eu vou falar aqui de torpeza. Mas é porque eu acho que mulher loura chama muita atenção. E aí, na época que eu era moreníssima, ficava pesada a concorrência pra mim. Sacou? Acho que agora ficou bem, bem colocado, Carol, né? Pergunta o seguinte, eu falei se atividade, né, se homicídio simples for característico de grupo de extermínio. E se eu for praticado homicídio simples, praticado por milícia privada, é hediondo? Sacou? Olha só, e milícia privada? Milícia privada é a mesma coisa que grupo de extermínio? Foi qual turma que eu falei, hein? Sobre milícia privada? Foi na sua, Cassinho? Que eu expliquei o que é milícia privada? Foi o 6º período? Bom, milícia privada é um grupo de pessoas
geralmente policiais, ex-policiais, que organizam uma estrutura, estilo polícia mesmo, só que nem sem ser polícia, e começa a fazer a segurança de parte da população. E muitas vezes eles cobram da população por esse serviço e cobram de maneira grosseira, sabe? A pessoa não quer, mas é obrigada coação, de forma que haja uma coação. Então, milícia privada é diferente de grupo de extermínio. Obrigada, Cassinho. Eu acho que eu lembrei que era na sua turma. Milícia privada é diferente de grupo de extermínio. Mas não, nem sempre o miliciano privado é ex-policial, né? Às vezes a pessoa entra na milícia. Eles falam muito de milícia no Rio, né? Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio aí? Aquela turma do Rio que me segue tá aí? Tem alguém? Eles falam muito de milícia privada no Rio. O pessoal faz a segurança de forma ostensiva. Olha só, lembra que eu falei que o critério escolhido para definir o que é crime hediondo e o que não é o legal? Então, se o crime de homicídio é praticado por milícia privada, não é hediondo, tá? Não é hediondo por quê? Porque a lei não coloca isso lá. Isso, deve ser por isso, né, Cassinho? Então, olha só, como o Brasil adota o critério legal para definir o que é crime hediondo e o que não é hediondo, não posso considerar o crime de homicídio simples praticado por milícia privada como sendo hediondo, tá? Por quê? Porque não tá na lei de crime hediondo. Então, primeiro crime que é hediondo pela lei, homicídio simples, se a atividade for com característica de grupo de extermínio. Ainda que praticado por uma única pessoa, tá? Ei, Jane, você só veio me dar um beijo, né? Ainda que o homicídio seja praticado por uma única pessoa, se tiver característica de grupo de extermínio, é hediondo. Já se é de milícia privada, não é hediondo. Por quê? Porque a lei não fala isso. Então, no que não tá na lei, não é hediondo. Outro que todo mundo já sabe, segundo, que é considerado hediondo, o homicídio qualificado. Então, todas as formas de homicídio qualificado, todos que são lá no parágrafo 2º, inciso 1 ao 7, né, que termina lá em feminicídio e militaricídio. Então, motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo, asfixia, todos os homicídios, todas as circunstâncias que qualificam o crime são considerados como hediondos, né? Principalmente porque depois daquela questão da Daniela Pérez foi inserido na lei. Então, crime de homicídio qualificado é hediondo, todos. Mediante paga, fútil, veneno, feminicídio é hediondo, tá? E inserido em 2015, né, feminicídio, e a questão da morte do militar, do policial, amplamente falando, quando a morte se dá em razão da função dele, ou no exercício da função. Aí a pergunta que pega menino na hora da prova da OAB. O homicídio privilegiado qualificado, porque a gente já sabe que é possível a existência conjunta de um homicídio que é ao mesmo tempo privilegiado e qualificado? É possível? É possível. Não é isso que vocês aprenderam comigo? O que é um homicídio privilegiado? É o privilégio da redução de pena, né? É aquele que o legislador traz uma redução de pena quando você pratica o homicídio por relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção após injusta agressão. Não é isso? Isso é homicídio privilegiado. Então, tem a redução de pena. É possível a existência de, ao mesmo tempo, homicídio privilegiado qualificado? Sim. Como que a gente sabe? Quando
qualificadora for de natureza objetiva. Então, por exemplo, se o marido pega a esposa com a amante em sua cama e ele, né, para ele era a mais benta, a mais santa, e aí ele ateia fogo. Matar alguém com emprego de fogo é qualificado? Sim. Mas neste caso é um homicídio qualificado privilegiado? Sim. Tá? Como que funciona? É igual. No júri, primeiro, os jurados votam se o homicídio é privilegiado. Então, se eles votarem que sim é privilegiado, dependendo da circunstância qualificadora, o juiz, se for de natureza subjetiva, o juiz não vai perquirir. Mas agora, se for de natureza objetiva, usou de emprego de veneno, fogo, asfixia, aí sim. Então, o homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado é hediondo? Não. Não é hediondo, tá? Porque aí vai prevalecer o privilégio. Essa posição, inclusive, tem amparo em julgados do STJ e do STF, tá? Então, o homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. É hediondo o simples, se for praticado com características de grupo de extermínio, e o qualificado, todos eles. O homicídio privilegiado não é hediondo, tá? Nem ele sendo privilegiado, qualificado. Tranquilo? Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Professora Neide, lesão corporal seguida de morte é hediondo? Como assim? Calma. Lá no parágrafo 3º do 129, em 2015, também foi inserido a natureza gravíssima quando a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte for praticada contra agentes do sistema prisional, né? Agora polícia penal, polícia civil, polícia militar. Então, todas aquelas pessoas descritas lá no artigo 142 e 143 da Constituição Federal, né, agentes do sistema de segurança, se eles forem vítimas de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte, também vai ser considerado crime hediondo, tá? Isso de 2015 para cá. Agora, cuidado, porque se a Ana Luísa Marques encontra o Gustavo na rua e mata o Gustavo sem saber que o Gustavo é policial militar, ela praticou crime hediondo? Claro que não. Ou então, olha só, ela não mata não, mas ela pratica uma lesão corporal de natureza gravíssima num cara que depois ela fica sabendo que é militar. Então, olha só, não basta ser militar, tá? A lesão corporal gravíssima, dolosa, ou lesão corporal seguida de morte, dolosa, que tem o militar, o policial, como só vai ser considerado hediondo e só vai incidir essa questão do parágrafo 3º do 129, se a lesão for no exercício da função ou em razão da função, tá? Assim como aquela qualificadora lá do militar. Então, não basta ser militar, tem que ser em razão da função ou no exercício da função. Então, a lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte é hedionda se tiver como vítima militar, agente do sistema Forças Armadas, Sistema Nacional de Segurança. O crime é impessoal e não a função. Sim,
né? Aqui a lesão corporal vai ser em razão da função ou no exercício da função. Agora, olha só, se você praticar uma lesão corporal de natureza gravíssima contra a Neidinha, lesão corporal dolosa, não vai ser hediondo, tá? Porque o que torna a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte hediondo é o sujeito passivo, é a vítima, tá? Então, se a vítima for das Forças Armadas, policiais civis, policiais militares, e em razão disso é que a lesão acontece, vai ser considerado hediondo. Tranquilo? Jussara. Inovação agora do pacote anticrime. Não estava no semestre passado, viu, Samara? Artigo 157, parágrafo 2º, que é o roubo. Antes de janeiro, Elida, antes de janeiro, só era considerado hediondo o roubo seguido de morte, que é o latrocínio, não é isso? A partir de janeiro deste ano, também é hediondo o artigo 157, parágrafo 2º. Ou seja, se o roubo, se tiver a utilização do emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, então, praticou roubo com arma, é hediondo a partir de janeiro de... A conexão tá ruim? Tá travando, gente? Gilson, você tá aí ainda? Entenderam, pessoal? Inovação do pacote de crime. Roubo qualificado pelo uso de arma, agora... Tá travando, Cássio? Ah, nem... Tava tão bem. Mas vocês estão conseguindo pegar? Posso continuar? Tá travando um pouco, né? Pois é, não sei o que acontece.